Fala pessoal, Lucas Soares aqui e hoje vamos reagir então a mais um vídeo Como encontrar a minha profissão. Jean Francesco, acho que eu falei certo o nome dele. E ele é pastor, ele é bacharel em teologia. Então vamos lá. Uma das grandes crises da juventude hoje é a de não conseguir escolher a sua profissão. O cara chega com 17 até os 19 anos, terminou o ensino médio, está fazendo cursinho, mas ele não tem a mínima ideia se aquela opção que ele escolheu para o vestibular é a certa, e dentro do coração dele ele tem aquela pergunta: para que eu existo? Qual é o meu propósito? Para que eu sou útil nessa vida? E não apenas pessoas com 17, 19 anos, mas eu já conheço pessoas com 40 anos que já trabalham, que já fazem alguma coisa, mas dentro do seu coração tem aquela mesma inquietação. Para que eu sirvo? Qual que é a minha função nesse mundo? Então foi para isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu também passei pela mesma crise aos 16, 17, 18 anos e tiveram algumas coisas na minha caminhada, algumas informações que me ajudaram a escolher um caminho e eu queria compartilhar com vocês. Tá, vamos lá. Gostei. Normalmente, como não é muito... não é só um influencer na internet dando uma opinião, ou um psicólogo, um pastor. Então ele trouxe uma questão mais filosófica, vamos dizer assim, né? Para que eu sirvo nessa vida, né? Para que eu vim pra cá, né? E é aquela coisa do propósito existencial que eu sempre falo aqui no canal. E a gente veio pra cá pra uma coisa só, pra ser mais humano. Então, mas vamos ver o que ele vai falar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nessa ideia de profissão, nessa ideia de carreira, nessa ideia de utilidade, todo ser humano tem 3 dimensões de trabalho. A primeiro anel a gente chama de hobby. São aquelas coisas que você faz porque gosta. Talvez alguns gostam de jogar futebol, alguns gostam de jogos, alguns gostam de música. Coisas que você faz por hobby, que não necessariamente você é um apaixonado, você é um fissurado. São coisas que você não quer viver. Um amador. Como, por exemplo, eu gosto de música, mas nunca pensei em viver de música. Eu gosto de futebol, mas nunca pensei em ser um jogador de futebol. Faz porque São ama. hobbies que a gente tem. O segundo nível, que está no meio deste, é o nível do trabalho. Tem a ver com as suas necessidades básicas. Você não pode esperar encontrar a sua vocação para começar a trabalhar. Você tem que trabalhar porque você tem que comer, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Então o trabalho é uma coisa que você faz por sua habilidade ou apenas por a sua necessidade de sobrevivência. Ser profissional. E o último nível, que é o último anel dessa dimensão, é exatamente a sua vocação. É aquilo que você nasceu para fazer, é aquilo que você faz por paixão e é aquilo que define basicamente quem você é no seu ambiente de vida prática. Gostei. Um terceiro nível de vocação. Realmente eu concordo com ele. É um sentido mais profundo e muito pessoal, né? Muito subjetivo, na verdade. Mas claro, né? A gente quando está falando do ser humano, todos nós estamos na mesma condição de ser humano. Bom, vamos escutar ele falar o que ele vai falar sobre isso. Parece que ele vai entrar então nessa questão da vocação dentro de uma perspectiva mais religiosa. Vamos lá. Então, hobbies, trabalho e vocação. O problema é que você não pode esperar até encontrar a sua vocação. Tem pessoas que demoram anos até encontrar qual é a razão da sua existência, especificamente relacionada ao trabalho. Enquanto isso, nós temos que nos desenvolver no trabalho e cultivar os nossos hobbies. E tem uma outra coisa, além disso, que me ajudou muito, que foi um negócio chamado inteligências múltiplas. Um psicólogo chamado Howard Gardner, ele de alguma forma descobriu, através de estudos no cérebro, que nós temos várias inteligências. Ele chegou à conclusão que pelo menos 8 inteligências foram distribuídas para todos os seres humanos, de maneiras distintas. São várias. A primeira, por exemplo, inteligência espacial. São pessoas que têm facilidade em se localizar em vários lugares, pessoas que curtem mexer com objetos, com máquinas, pessoas que gostam de saber qual é o funcionamento das coisas, por exemplo, engenheiros,
físicos, gente que trabalha com mecânica, gente que trabalha com concertos, pessoas que se localizam bem num lugar, no outro, são pessoas que têm inteligência espacial. Segunda inteligência, inteligência corporal ou sinestésica. São pessoas que... Tá, peraí. Então ele vai ficar explicando agora sobre os tipos de inteligências diferentes. É uma forma, claro, de a gente falar mais a fundo sobre a gente, né? Quais são as inteligências que a gente já tem desenvolvida. E claro que quando a gente faz um teste a gente faz uma bateria de testes de orientação vocacional, o teste de inteligências múltiplas é um dos testes que a gente usa para avaliar quem é a pessoa, né, com quem a gente está lidando. Porque provavelmente essas aptidões, depois mais tarde, vão pesar muito dentro da profissão. Mas vamos lá. Gostam de exercer a sua função, gostam de viver a vida sempre em movimento. Geralmente dançarinos, geralmente pessoas envolvidas com esporte, atletas. São pessoas que têm essa inteligência, que não gostam de aprender coisas através da teoria, mas sempre estão buscando aprender algo com a prática, em movimento, o máximo que for possível. Uma terceira inteligência é a inteligência natural, de pessoas que não gostam de viver na cidade, de pessoas que não gostam de barulho, de pessoas que não gostam de trabalhar com máquinas nem com pessoas. A sua inteligência é para plantas, para animais, ela gosta de viver na natureza. Uma outra inteligência tem a ver com a nossa interpessoalidade. É a pessoa que se dá bem com outras pessoas, que no ambiente de trabalho ou na sua própria vida, ela sempre gosta de fazer trabalhos em grupo, sempre gosta de estar rodeada de pessoas, nunca gosta de estar sozinha. Geralmente as pessoas que têm inteligência interpessoal cuidam bem umas das outras, são pessoas extrovertidas, são pessoas que sabem gerenciar as relações públicas. Certo, ele vai começar a falar agora dessas inteligências interpessoal, pessoal, enfim, e a existencial. E todas essas inteligências, elas precisam ser desenvolvidas na nossa vida, ao longo da nossa vida, justamente que é o que vai fazer a gente se tornar um profissional experiente e competente naquilo que ele faz. Porque a questão de trabalho, existe sim uma atividade ali que a gente tem que resolver, que é a nossa especialidade, mas também uma das formas da gente garantir bom trabalho é a gente conseguir se relacionar com as pessoas. O dinheiro aí ele surge a partir das pessoas, então a gente precisa ser tanto competente naquilo que a gente faz, tanto competente na hora de se relacionar com as pessoas. Uma outra inteligência é a inteligência intrapessoal. Intra tem a ver com dentro. São pessoas que gostam e têm a inteligência ou a capacidade de discernir as suas próprias crises, seus próprios dramas. São pessoas que pensam muito em si mesmas, mas não no sentido de egocêntricas, no sentido de conhecerem a si mesmos, de resolverem seus dramas, de pensar no seu sofrimento. Grandes intelectuais e filósofos têm essa inteligência de conseguir discernir quais são os problemas existenciais da humanidade. Uma outra inteligência, que é a minha inteligência, é a inteligência linguística. São pessoas que gostam de se expressar com as palavras certas, são comunicadores. Eu, no meu caso, eu dou aula, eu sou pastor, eu cuido de uma comunidade e eu sempre gosto de pregar, de ensinar. Professores têm essa inteligência, escritores, a inteligência linguística. Mais duas inteligências. A musical, que são pessoas que vivem, respiram música o tempo todo, mas não apenas de forma superficial. Elas respiram música de verdade. O tempo todo querem batucar, o tempo todo querem aprender um instrumento, tem uma facilidade enorme de ouvir sons, de discernir sons, as notas musicais. São pessoas que pegam muito rápido questões musicais. E a outra inteligência é a que nós chamamos de lógica matemática. São pessoas muito criteriosas, sistemáticas, que gostam de ordem, são obcecadas por organização, por planilhas e tudo mais. São pessoas que geralmente se dão muito bem com exatas, com cálculos. Geralmente essas pessoas acabam sendo engenheiros ou professores, acabam sendo administradores que cuidam de contas, bancos, enfim. Então são essas inteligências. Isso me ajudou muito a entender qual era a minha habilidade. Até eu cheguei à conclusão que eu tinha 3 habilidades fundamentais. A primeira era a habilidade linguística, que era de se comunicar e sentir prazer nisso. A segunda era a habilidade interpessoal, de gostar de me envolver com pessoas sempre no meu trabalho. E a terceira característica é a característica musical, de sempre me envolver com sons, com música, uma grande paixão da minha vida. Quando ele estava falando de música,
dava pra perceber que ele toca algum instrumento. Eu também toco instrumentos, então normalmente a pessoa que não tem noção nenhuma de música não sabe nem o que falar direito sobre a inteligência musical. Mas ele, né, realmente é músico. Baseado nisso, eu descobri qual que seria a minha vocação, o meu trabalho e os meus hobbies. O meu hobby é a música. O meu trabalho tem a ver com pessoas e minha grande paixão é a comunicação. Então, baseado nesse estudo das inteligências múltiplas, eu desafio você a pegar essas 8 inteligências e ver pelo menos quais são as 3 principais que se encaixam com o seu perfil, e aí então você chegar a alguma conclusão e pensar nas profissões que existem hoje e fazer uma pergunta: o que se encaixa na minha vida como hobby? O que se encaixaria na minha vida como trabalho, como forma de sustento? E o que é que eu nasci para fazer? Qual é a minha vocação de verdade? Faça essa pergunta, essas 3 perguntas para você mesmo, e aí eu acho que você vai chegar a algum lugar muito melhor do que você já está. Muito bom, parabéns aí. Bom, eu acho que esse vídeo foi bem interessante, na real, dele trazer essa questão da inteligência, como a gente se identifica com aspectos da nossa inteligência e reutiliza isso como uma forma de vocação de ver a nossa profissão. É muito interessante essa forma dele de ver, mas eu acho que dentro do meu entendimento a gente faz esse levantamento das inteligências múltiplas, e não só isso como teste, a gente faz outros testes também que eu julgo necessários para a gente ter uma noção do perfil da pessoa. Mas é muito interessante sempre a gente ver como as pessoas fazem, né, para conseguir chegar numa profissão. O caminho cognitivo que ele desenvolveu para ver o que a inteligência dele tem essa identificação com certas atividades que ele faz fora dele. É muito bom, achei muito bom, o depoimento é sempre muito bom nesse sentido. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês me acompanharam até aqui, então, por favor, deixem um like aí, façam algum comentário, que eu vou ficar muito agradecido por isso e feliz. Eu vou ficando por aqui, compartilhem com alguém isso. Até a próxima, um abração, valeu!